Olá, galerinha, tudo bem? Finalmente voltamos para falar de literatura aqui no nosso canal, até porque a provinha da UERJ está se aproximando, é agora em setembro, e vamos falar do segundo livro da prova da UERJ, que é A Gota d'Água, de Chico Buarque e Paulo Pontes. E aí, estão animados com essa literatura aqui? O que vocês pensaram? Vocês já leram? Já começaram aí a leitura de vocês? Depois coloquem aqui nos comentários. É... Então, tragam-nos aí as opiniões de vocês sobre as leituras que vocês fizeram sobre a obra, para que a gente possa enriquecer esse debate que está começando aqui hoje, né? Eu já fiz outros vídeos sobre Gota d'Água, estão aí no canal, porém, esse vai ser uma espécie de introdução a essa grande discussão que a gente começa hoje, né? Bom, vamos a alguns aspectos sobre a obra. Ela é publicada em 1975, né? Ela teve inspiração numa série de TV da Rede Globo, né? A Rede Globo apresentou uma série chamada Medeia, que é baseada no mito grego. A Medeia, né, de Eurípides, é a inspiração para o Gota d'Água, e a Rede Globo fez essa minissérie na década de 70, né? E o diretor dessa minissérie era Oduvaldo Viana Filho, ok? O livro, né, e a peça, ambos, foram censurados pela ditadura militar durante o governo Geisel, né? O governo que, historicamente, a gente já tem ali o período que inicia a abertura política da ditadura militar, né? Lembrando aqui só o contexto histórico, 1900, o milagre econômico brasileiro vai de 68 a 73. A partir de 73, com a guerra do Yom Kippur, o petróleo ele passa a encarecer muito, porque os países árabes, né, através da organização de petróleo, né, dos países árabes, eles jogam o preço, né, do barril do petróleo lá para cima. A dívida brasileira, né, os governos militares pegaram empréstimos baseados em petrodólares, baseados no preço do petróleo, e com essa crise que se dá na região do Oriente Médio, o preço do barril do petróleo sobe muito, e a dívida brasileira também vai subir de acordo com essa crise internacional. Então, a ditadura militar ela já está enfrentando a crise, a longuíssima crise que começa a partir de mais ou menos de 1973 e que se arrasta durante todos os anos 80. Então, a ditadura, os governos militares, eles já não contam mais com aquela popularidade que tiveram entre 1968 e 1973. Porém, o livro, né, a peça, né, principalmente, né, porque ele vira livro posteriormente, a peça vai ser bastante perseguida, tá, e censurada. Então, a peça vai ser bastante reprimida pelos órgãos de censura da ditadura militar, porém, ela vai ser um sucesso absoluto de crítica, de público, né? O Paulo Pontes ele teve que fazer essas adaptações para que os órgãos de censura liberassem a peça. Mesmo assim, ela sofreu toda essa pressão e nos próprios anos 70 a peça vai ganhar o prêmio Molière, que é um dos maiores prêmios de teatro do mundo. Certo? Já no prefácio da peça, né, quando ela já vira o livro, o Paulo Pontes vai ser bastante enfático para com o teor social que existe nessa peça, né? Porque vocês devem estar se perguntando assim, por que ela foi proibida, né? Porque esse teor social, esse teor de crítica à sociedade brasileira, ao capitalismo, à experiência trágica, né, do capitalismo brasileiro, ela vai ser aí o motor da obra de Chico Buarque e Paulo Pontes, né? No prefácio ele diz assim: o fundamental é que a vida brasileira possa novamente ser devolvida nos palcos ao público brasileiro. Essa é a segunda preocupação de Gota d'Água.
nossa tragédia é uma tragédia da vida brasileira. Então, o que vai acontecer? Todo o cinema brasileiro, né, a exceção ali do cinema crítico, do cinema novo, né, que a gente tinha ali com Glauber Rocha, nos anos 70, durante a ditadura militar, ele é um cinema de entretenimento, é, é, é uma política ali dos governos militar de pão e circo para a população pobre, para as massas, correto? Então, a motivação da peça, segundo o próprio Paulo Pontes tem aí no prefácio, é trazer de volta, né, aos palcos a vida brasileira como ela é, usando aqui uma expressão de um grande autor ali durante os anos 70, que é do Nelson Rodrigues, né? Então mostrar a vida como ela é e não como cinema que era patrocinado pelos militares, mostrava lá nos filmes de pornô chanchada, nos filmes de entretenimento patrocinados pelos governos militares, correto? A peça, o livro, né, a obra, ela é uma tragédia contemporânea, social, correto? Que está ligada ali, que conversa, que dialoga, né, com outras instituições da arte brasileira da época, né, que, por exemplo, como o Teatro Arena, a Oficina Teatro, o Teatro e a Canção Opinião, o Cinema Novo, né? Então, eles estão conversando, dialogando com todos esses setores que estão fazendo uma pesada reflexão e crítica sobre os anos da ditadura militar e, sobretudo, sobre a sociedade brasileira, tá? A peça, então, é produzida justamente no momento em que o povo não se via nas produções intelectuais e artísticas, né? Então, criou-se ali um abismo entre a complexidade da vida brasileira e a capacidade de sua elite política e intelectual de pensá-la. Então, o Chico Buarque e o Paulo Pontes, eles vão chamar a atenção justamente disso, né? Que era necessário pensar a sociedade brasileira através aqui de uma reflexão que não seja idealista e que não seja puro entretenimento, e sim reflexiva. A obra, portanto, usando ali, né, o linguajar da época, vai falar da experiência capitalista brasileira, certo? Como que é esse capitalismo brasileiro, segundo os seus dois autores? É um capitalismo predatório, opressor e segregacionista, né? Segregacionista, é isso? Que segrega, que separa, né? Que separa o pobre, que vai viver lá nos subúrbios, e os ricos que vão viver na Zona Sul. Essa antítese, né, ela fica muito clara, por exemplo, na figura do Creonte, a gente vai falar já já dos personagens, né, que é o dono do condomínio habitacional, e os populares, que são a maior parte dos personagens que nós temos aqui na obra. Então, o Creonte vive na Zona Sul e os populares vivem no condomínio, que fica no subúrbio. Então, há esse afastamento entre o lugar do trabalho e o lugar do capital, o lugar dos donos do capital, né? Os empresários, né? O que a gente vai chamar aí de burguesia, dentro dessa análise que a gente pode fazer mais marxista, né? Mais dual. Bom, a mão de obra do pobre é uma tese do livro aqui, né, da obra, né, sustenta a elite, correto? As classes subalternas e trabalhadoras estão marginalizadas nessa tese também, e os personagens da periferia, eles sempre estão em situação de extrema luta pela sobrevivência, né, nesse sentido. Correto? A peça foi montada e apresentada em 1977 pelo diretor Gianni Ratto. Vamos falar agora um pouco da forma, né, da forma dessa obra, né? Ela é escrita, né, como eu já disse, em formato de peça para ser apresentada, e ela é dividida em 2 atos.
correto? Ela tem 4.000 versos e 10 canções, né? E é formada ali com rimas alternadas e emparelhadas, né? Ela é toda rimada, é um trabalho impressionante, né, de rimas. Ela já recebeu alguns prêmios, né, porque é uma das maiores peças rimadas, né, do universo literário ocidental. Bom, o palco, né, ele apresenta vários sets e troca constante dos próprios sets, né? Alternância nos diálogos, já que você tem ali uma quantidade bastante grande de personagens, sobretudo os personagens periféricos da periferia, os personagens subalternos, trabalhadores, os condôminos, né? Que vivem naquela espécie de pombal, né? Que a gente chamaria hoje, a gente poderia aproximar como pombal, na periferia carioca, certo? Então, uma literatura que tem como cenário um ambiente urbano, um Brasil que já expressivamente está urbanizado nos anos 70. Essa virada da urbanização brasileira ocorre na década de 50, né? Até mais ou menos 1950, o Brasil era um país rural. A partir dos anos 50, meados dos anos 50, o Brasil faz essa troca e ele passa a ser um país mais urbanizado. Características da nossa urbanização: é uma urbanização que acontece sem planejamento, né? Daí as cidades surgirem de forma bastante caótica, né? E não organizada, e sempre segregando as populações mais pobres, perfeito? Essa é uma discussão da geografia, da história, enfim, das ciências sociais. Bom, a linguagem da obra, né, é uma linguagem cancionada, versificada, rimada, né? E popularizou a ideia de rima, né? A rima é uma constante do teatro grego. Então, eles trazem lá, já que a peça é inspirada em Medeia, né? Você traz também a rima, que é importante na concepção, no construto da obra literária grega, também é usada aqui como uma referência na nossa obra. A linguagem é simples, né, da obra, mas o sistema estrutural é bastante complexo, né? O verso é popular urbano, é muito parecido com a fala, né? E o canto, né, tá ligado ali a manifestações como o samba, né, já que o nosso próprio personagem aí central, o Jazão, ele vai ser um sambista. Então tem a ver com o Rio de Janeiro, né, e com essa fala mais amalandrada do carioca, e essa questão da música ser o samba, que era a música ligada aos setores populares e também bastante marginalizada, né, nos anos 70, né, o samba era uma música bastante marginalizada e associada a alguns setores, sobretudo os setores periféricos da sociedade brasileira e sobretudo carioca, né? O Rio de Janeiro aí funciona como uma cidade metonímia desse Brasil que está se urbanizando, né? Que há essa hipertrofia aí dos setores urbanos, correto? Outro fator importante que nós temos assim na escolha da forma, além de inspiração nítida na Medeia e no teatro grego, né, é que o verso dá dignidade e profundidade aos personagens populares, né? A literatura em formato de versos, né, o poema, a poesia, ela sempre foi ligada a uma certa dignificação da linguagem, né? Então, já que, apesar de serem populares, personagens populares, né, apesar das suas falas, em alguns momentos vão aparecer ali palavras de baixo calão, né, palavrões, etc., mas em formato de verso tudo fica mais digno, né, mais bonito. Então, Paulo Pontes e Chico Buarque vão dar uma dignificação à classe trabalhadora brasileira periférica, correto? O livro é cheio de neologismos, obviamente, e o estilo de linguagem escolhido é a linguagem fática, né? Naturalmente, já que se trata de diálogos, né? A linguagem fática, né, ela tem por finalidade estabelecer, prolongar e interromper a comunicação. Então, é a fala corrida, é o diálogo, certo? O importante, então, não é o que se fala na linguagem fática, né? Mas, sobretudo,
como se fala, né? Sobretudo as ações, né? Entre emissores e receptores na língua. Correto? Bom, temos aí um teatro popular, recitativo, né? Os versos são recitados, trabalhando ali com uma mistura entre falas e canções. A música, em todo momento, vai ser importante, né? As canções vão ser importantes para que a gente, o coro, né? Eu vou falar muito do coro mais à frente, né? Em outros vídeos, vai ser importante para que a gente possa entender a emoção dos personagens, os personagens em si, tá? O canto, o coro, né, por ele ser coletivo, né, ele representa esse espírito da coletividade, esse espírito do coletivo que é excluído por uma minoria, né, a voz da comunidade, a voz daquelas pessoas que viviam marginalizadas, que viviam tentando sobreviver, né? O canto é sempre a voz do coletivo, tá? Você tem ali uma interação, né, de todos, né? Você tem um senso de comunidade, um senso de coletividade que se opõe a esse capitalismo exploratório, predatório, sobretudo do personagem do Creonte. Então, esse primeiro vídeo é um vídeo mais para a gente poder entender a contextualização da obra e a forma da mesma. No próximo vídeo, a gente vai falar mais dos personagens, apresentá-los e, digamos assim, o enredo, né? Vamos começar a entrar na história, no enredo, né? Na narrativa, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida aí sobre essa forma, sobre esse contexto de produção da obra, podem colocar aqui nos comentários. Tá bom, gente? Muito obrigado. Bom dia.